Bora lá, teminha aqui para Banco do Brasil. Quem vai fazer essa prova, se liga. César Gran Rio gosta de pegar propostas como essas que a gente vai ver aqui, certo? Olha só, a gente vai falar hoje sobre os bancos na era digital. Esse é um tema muito provável aí para a prova do Banco do Brasil. Por quê? Porque houve uma revolução nas instituições financeiras. Tudo mudou dentro do período aí pandêmico, né? Dentro desses 3 anos, absolutamente as relações deixaram de ser físicas e passaram a ser praticamente tudo quase aí virtual. Então é claro que esse tema tem mexido com as instituições financeiras de um modo geral, sobretudo como o Banco do Brasil, né, que é tão importante. E a gente vai precisar sim falar sobre esse tema. Quais são os desafios, né? A gente pode falar de quais são as vantagens e os desafios dos bancos hoje na era digital. Vamos pensar, certo? Quando a gente fala em desafios, nós vamos tocar nos aspectos contraditórios, né? Que a gente chama aí de aspectos negativos que vão criar problemática. E o aspecto positivo, sim, a gente vai precisar abordar o avanço da tecnologia. Então, as tecnologias avançam para o campo digital, então os serviços, praticamente a maioria deles hoje está nesse mundo, né, no mundo virtual. E a gente precisa, assim como as instituições financeiras, se atualizar, tá? Por quê? Porque a demanda da sociedade atual é pela praticidade. Então, essa nova forma, né, de gerenciar o dinheiro pelos aplicativos, fazendo as transferências aí por Pix, se tornaram essas transferências se tornaram simplesmente mais fáceis, né? Agora elas são mais rápidas e mais confiáveis, né? O dinheiro sai e entra, a virtualização aí do dinheiro piorou muito, né? Na verdade, o dinheiro tá ficando cada vez mais virtual, né? Você tem um dinheiro na sua conta, você faz um Pix, você não tem mais nada automaticamente. Então, essa era do digital, né, é uma revolução, né, que a gente tá passando agora no século XXI. E tem alguns pontos que são muito importantes pra gente abordar dentro desse tema, tá? Então, quando a gente fala na era digital, é importante que a gente mencione, né, esses novos serviços, tá? Então, existe aí nas instituições financeiras digitais, né, essas que são completamente digitais, como a Nubank, a Inter, né, o Banco Inter, o Nubank, por exemplo, essas instituições que são completamente digitais, não tem, claro, né, custo com funcionários, não tem um espaço físico e pode fazer, né, todo o trâmite ali, praticamente tudo que o cliente quer dentro de uma plataforma eletrônica que o cliente acessa por um aplicativo de celular e resolve tudo ali na palma da mão, sem precisar enfrentar filas, porque quem nasceu agora que não sabe, mas a gente que tá aqui nessa cidade sabe o tempo que a gente ficava numa fila de banco, né? Então, antes da pandemia, durante a pandemia, eu ainda lembro que no começo da pandemia, eu ficava lá em fila de quase 2 horas de banco. Então, olha o tempo que a gente perde. É verdade que as instituições financeiras que surgiram completamente digitais forçaram instituições físicas a trazerem, por exemplo, o Internet Bank, o Mobile Bank aí, né? Então, aplicativos, né? Forçaram essas instituições a se modernizar, a criar aplicativos que também facilitem a vida dos clientes, para que os clientes não migrem para as outras plataformas e o banco, por exemplo, se torne obsoleto. É possível que isso aconteça daqui a alguns anos com os bancos físicos, né? Já está acontecendo. Então, a gente hoje vai no banco para resolver poucas coisas, realmente pouquíssimas. A maioria a gente resolve pelos aplicativos. E quando vai no banco hoje já não tem mais fila, né? Então,
O momento histórico, né, essa coisa da era digital pela qual nós estamos passando, força alguns serviços a se reinventarem, a se renovarem. E também força os clientes a começarem a se articular dentro desses novos, né, dentro dessas novas estruturas, desses novos procedimentos. Nós precisamos conhecer. Então imaginem, hoje, aqui em 2023, quem não tem Pix perde muitas oportunidades. Porque hoje você pega um Uber, você pega um táxi, você vai pagar com Pix, na maioria dos casos. Então, quem não tem essa facilidade, essa probabilidade aí de receber a viagem por Pix, muitas vezes não pega a corrida, né? Então, tudo quanto é serviço hoje, quem é que quer pagar a taxa de cartão podendo fazer a transferência no Pix? Então, todas as pessoas precisam se modernizar de tempos em tempos, e essa corrida tecnológica tem forçado as instituições também a mudarem as suas características, a oferecerem serviços que antes elas não pensavam em oferecer. E claro, também gera um problema sério, a gente vai falar aí também dos desafios, e um desses problemas é a demissão de funcionários, tá? Então, se as agências já não podem mais manter a unidade fixa, né, a física, que é fixa ali no endereço, se eles já não podem mais manter porque a demanda está toda no digital, é importante que haja uma reestruturação, inclusive do serviço que vai ser prestado nessas unidades fixas, né? Então, há uma demanda aí para ser mexida, né? A mudança é algo que a gente precisa abraçar, né? A gente precisa entender que vai mudar e que as nossas habilidades vão precisar ser postas a serviço de novos, né, equipamentos, de novos planos ali, planejamentos e aplicativos muitas vezes, e a gente está sempre sendo convidado a se reorganizar, né, a reorganizar o pensamento para entrar nessas novas demandas. O mercado está querendo funcionários que se disponibilizem o tempo todo a aprender. Porque a tendência da tecnologia, né, a velocidade e a modernização é algo que só ficou patente agora na pandemia. Em pouco tempo houve uma necessidade de a gente, né, da maior parte dos serviços ir para o campo digital, para o campo virtual aí, e automaticamente foi descoberto um mundo, né? E esse novo mundo que foi descoberto precisa de novos serviços, né? E da atualização de serviços antigos. Essa questão aí é geralmente a queridinha da Cés Gran Rio. A Cés Gran Rio gosta muito dessa ideia do que era obsoleto, né? Do contrário, né? De você colocar o que era obsoleto e o que agora realmente está em voga. Então preste atenção nesse tema porque é um tema muito provável. Lembrem também que esses canais digitais têm muitos desafios. E um desses desafios, por exemplo, é manter os dados dos clientes em segurança. Então, muito precisa ser investido em tecnologia da informação. Por quê? Porque os crimes digitais estão se reinventando na mesma velocidade do avanço tecnológico. Então, as fraudes aí, né? As páginas coladas, enfim, tudo quanto é estratégia nova para conseguir burlar as leis, né, e a própria tecnologia tem sido desenvolvida. O pessoal vai ver realmente uma demanda muito grande para o campo da tecnologia da informação, já está tendo, né, então a maioria das grandes empresas aí do mundo todo são de TI, né, lembrando que, por exemplo, até a JBS, um tempo desse, durante a pandemia, o JBS, Renner, aquela Fleury, né, a loja de laboratórios Fleury, todas essas lojas, grandes redes aí, sofreram
com hackeamento das estruturas. E houve o que? Resgate dos dados, né? Vocês viram isso, né? Foi noticiado. Então, o sistema foi roubado, hackeado, né? E foi necessário um pagamento de resgate dos dados. As delegacias especializadas em crimes cibernéticos ainda são, digamos assim, muito jovens para lidar com a habilidade, né, desse pessoal que está desenvolvendo crimes nesse campo. Então, muito tem que se investir ainda, né, colocando lá na solução dos problemas da gente aqui da redação. Muito tem que se investir ainda nesses bloqueios de fraude, roubo de dados, vazamento, uso indevido de dados, venda deles, né? E também no tratamento dos crimes cibernéticos para que haja proteção, né, do sistema, porque do mesmo jeito que lojas grandes ou como a Renner, né, uma grande varejista, ou então você pegar aí uma JBS, né, uma potência econômica como essa, do mesmo jeito que elas sofreram com hackeamento de dados, um banco também pode sofrer. Então é necessário sim muita atenção nesse aspecto, porque a demanda vai surgir justamente para esse campo. Fechou?